Olá, gente. Hoje a gente vai falar de retas paralelas, perpendiculares e concorrentes. A primeira delas é a reta paralela. O que são retas paralelas? Então a gente pode imaginar duas linhas que nunca vão se tocar. Mesmo que eu prolongue essas linhas até o infinito, elas nunca vão se tocar em nenhum ponto. Outra coisa que sempre vai acontecer com retas paralelas, o meu desenho não ficou perfeito, mas para que as retas sejam paralelas, a distância de uma para outra em qualquer ponto que a gente vai medir tem que ser a mesma distância, sempre. Por exemplo, se aqui eu medir 5 centímetros, aqui tem que ser 5 centímetros também, e por aí vai. Então, essa é a primeira reta paralela, primeiro par de retas paralelas que a gente vai ver. Existe ainda um outro tipo de retas paralelas também, que a gente chama de retas concorrentes. As retas concorrentes, elas são uma em cima da outra. Mas como assim? Se nas retas paralelas comuns a gente viu que nenhum ponto encostam de uma reta com a outra, nas retas concorrentes todos os pontos vão se encontrar. Então eu posso dizer que aqui tem uma reta R e uma reta S, e as duas são na verdade a mesma reta, elas passam uma em cima da outra, então todos os pontos delas coincidem um com o outro. Agora a gente vai ver as retas concorrentes. O que são retas concorrentes? As retas concorrentes são retas que se tocam em apenas um ponto. Como assim? Vamos lá. A gente pode ter uma reta S que está passando aqui pelo nosso plano, que é o quadro, e uma reta T que está passando também pelo quadro. Notem que elas se encostam num único ponto, que eu vou chamar de ponto P. Isso faz com que essas retas sejam concorrentes. Outra coisa que acontece é que sempre quando a gente tem duas retas concorrentes, a gente vai ter um plano formado. Por quê? É só a gente pensar na definição do plano. O plano, ele tem que ser... ele é constituído por no mínimo 3 pontos não colineares, certo? Se tem 3 pontos não colineares, a gente pode traçar uma reta nesse ponto aqui e uma reta nesse outro ponto aqui. Então sempre vai ter uma reta concorrente quando a gente tem duas retas concorrentes quando a gente tem 3 pontos não colineares. Portanto, um par de retas concorrentes formam um plano, ok? Isso também acontece para as retas paralelas, mas é um pouquinho mais para frente, a gente não vai ver agora. Dentro das retas concorrentes, existe ainda uma classificação diferente, que são um conjunto de retas concorrentes especiais, que acontecem um caso diferente com elas, que são as retas perpendiculares. As retas perpendiculares, elas formam um ângulo de 90 graus entre si. Em todos os lados. O que acontece? Essa reta S e essa reta T, elas são concorrentes porque elas se encostam num único ponto, ok? Porém, os 4 ângulos formados aqui por elas são iguais. Por isso elas são perpendiculares. Ainda existem as retas ortogonais, mas a gente não vai falar delas agora não. Elas também formam um ângulo de 90, mas acontece alguma coisinha diferente nelas que a gente não vai ver agora. Pode falar. Então, gente, a nossa aula vai ficando por aqui. Esse momento que a gente está passando vai passar, vai acabar. A gente vai conseguir vencer isso. A gente está morrendo de saudade de vocês. Estou louco para voltar para a escola. E no mais, a gente
a única forma que a gente tem de ter um pouco mais de proximidade é assim com as nossas aulas. Mesmo que à distância, a gente tenta fazer da melhor forma possível. Então, a gente tem essa frase aqui, separados mas unidos, a gente vai vencer isso, gente.